A gente vai ter agora o Lucas da Evolux contando o case aí de atendimento por voz que foi implementado na Log. Então, recebam com palmas Lucas Castro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Castro, eu trabalho na Evolux. Hoje vesti a camisa aqui da Log para vir apresentar um case. E vim contar um pouquinho dos bastidores de como é que a Log atende os clientes deles e explicar como que a Log consegue atingir high touch com muito high tech. Vou começar falando um pouco sobre as empresas. A Evolux tem 5 anos de mercado, atuamos no Brasil inteiro. Temos clientes nas principais capitais, São Paulo, Rio, BH, etc. E somos uma solução de atendimento por canal voice. Somos bem focados na telefonia. Operações críticas e valor agregado, com muito foco na experiência do cliente. Isso significa que se você quer atender bem o seu cliente, por voz, a gente pode te ajudar. Alguns clientes da gente aí, Laureate, Grupo Internacional de Universidades, Rede Distribuidora de Combustíveis Alê e a Log, que orgulhosamente estou aqui representando hoje. A Log, para quem não conhece, quem conhece aí a Log? Legal. E aí, todo mundo já fez pedido lá na Log? Para quem não conhece, é uma plataforma online de entregas expressas. Ela atua basicamente em 3 vertentes principais. Tem um produto chamado Log, que ajuda pessoas físicas ou jurídicas a realizarem entregas expressas. Eles contratam aí usando a rede de motofretistas da Log. Aplicativo web, estilo Uber. Clicou lá, posição, um lado ao outro, né? O motoboy vai lá, motoboy não, desculpa, motofretista, não pode falar motoboy. O motofretista vai lá, pega o pacote e entrega no seu destino. Tudo online, você consegue acompanhar pela web, aplicativo. Então, algumas informações sobre a Log. Desculpa, esse é o primeiro produto, né? Segundo, Log Pro, que atende ao e-commerce. Então, quando você faz um pedido na Amazon, por exemplo, ou da Fit, Netshoes, a Log que pode entregar para você. E o terceiro produto é Log Presto, entrega de alimentos, delivery de fast food, BK, Bob's, girafas e por aí vai. Somando todas essas 3 vertentes, a Log hoje em dia faz mais de 25 mil entregas por dia. É um volume bem considerável. E em 2016 ela foi considerada uma das top 3 startups mais inovadoras da América Latina pela Fast Company e apurou o crescimento de mais de 25% ao mês. Então imaginem que é um crescimento bem acelerado e a empresa tem que manter cliente satisfeito, colocar cliente para dentro, manter a cultura da empresa, contratar. Então imaginem a loucura que deve ser para esse pessoal. E é aí que entra o tema da palestra. Para conseguir crescer desse jeito, com qualidade, deixando os clientes, na medida do possível, satisfeitos, é difícil o relacionamento com o cliente, principalmente quando você está trabalhando com coisas tão críticas. Todo mundo quer um preço muito barato e todo mundo quer o pacote entregue sem falha. Mas às vezes você manda o pacote para um lugar e aí você não está lá para receber, e aí o cara está com o pacote no baú e ele não pode fazer outra corrida enquanto ele não entregar para você. Então imaginem a quantidade de dor de cabeça que isso pode dar. Para conseguir crescer, a Log tem que investir muito em high-tech. Mas ela não pode perder também o contato humano. E esse é o tema da nossa palestra. Eu trouxe aqui uma frase do Kotler, um dos principais gurus do marketing de todos os tempos, e ele diz uma frase mais ou menos assim: em um mundo cada dia mais tecnológico, interações high-touch estão se tornando o novo diferencial competitivo. É uma frase bem legal, está no livro Marketing 4.0, que foi lançado agora no fim do ano passado, livro excelente. E o que Kotler quer dizer com isso? À medida do tempo em que a gente vai se integrando mais com a tecnologia, ficando mais conectado, e a tecnologia invade a nossa vida, rouba a nossa atenção, fica ali notificando você o tempo todo, faz parte da sua rotina, isso sufoca você. E quando você olha em volta, tudo que você tem são interações frias, mensagens enlatadas, respostas automáticas. E à medida do tempo que o tempo vai passando e isso vai invadindo a sua vida, você vai sentindo falta de calor humano. Então isso é um paradoxo e você precisa resolver esse paradoxo com high touch, interações humanas.
Do lado da log, ela começa com high-tech. Vamos remover obstáculos do cliente e, sobretudo, destravar a vida desse cliente. Então, exemplos disso: autoatendimento, central de ajuda, URA inteligente. Quanto mais tecnologia a gente conseguir usar para resolver os problemas dos nossos clientes, melhor. Do lado do high touch, sempre um atendimento humanizado, antecipar qualquer contato eventual que possa ser posterior, né, uma necessidade posterior, então antecipar tudo que possa ser resolvido antes, abordar o lado emocional de cada interação e, sobretudo, resolver o problema com um contato. O cliente não quer ter que ficar ligando várias vezes para resolver o problema. E é aí que a gente entra num case que eu trouxe para vocês aqui, de um projeto bem legal que eu participei lá na Log, que foi URA Inteligente. A gente implementou lá uma URA para atender melhor os clientes da Log. E na época, né, que a gente começou o projeto, a nossa parceria começou em 2016, a Log estava enfrentando diversos desafios. Imagine que o volume vai crescendo, né, no call center, no contact center. E a gente fez um estudo de CX junto com eles. E o principal objetivo desse projeto era: precisamos dar um atendimento high touch para os pedidos em andamento. Então, de um lado, a Log tem uma rede de motofretistas. Do outro, ela tem uma rede de clientes que estão contratando esse serviço. A Log está bem no meio disso. E ela recebe demandas de todos os tipos. Demandas como dúvida de boleto, dificuldade no repasse, segunda via, cadastro de novo motofretista. Imagine aí que tem diversos problemas para resolver, mas nem todos têm a mesma prioridade. Alguns dos problemas são mais prioritários, que são os que estão em andamento. E quando você tem um atendimento high touch, extremamente high touch como o telefone, se você receber todas essas demandas do telefone, você não dá conta. Então foi feito um estudo de CX, e nesse estudo a gente percebeu, junto com a Log, que menos de 40% das chamadas deles eram sobre pedidos em andamento. Então isso é um número bem baixo. Significa que mais de 60% do trabalho que eles estavam fazendo ali não era o trabalho mais importante para o negócio deles, que era atender os caras que estão lá na rua, fazendo pedido. E aí a gente pensou em fazer essa URA inteligente com eles, de forma que outras demandas não caíssem nessa URA, fossem direcionadas para canais que escalam melhor, como e-mail, um sistema de ticket, alguma coisa assim. Esse estudo começou pela Log. Eles identificaram, fizeram todas as métricas, né, identificaram para ver se realmente ia ter um impacto relevante, resolver esse problema. Depois eles fizeram o planejamento e entraram em contato com a gente, uma consultoria da parte de telefonia também, para ver o que era possível, análise técnica, viabilidade, etc. Chegamos em uma visão comum: isso aqui resolve o problema, isso aqui é possível ser feito com telefonia. E aí partimos para a implementação. A Evolux desenvolvendo com o time dela, né, na parte de telefonia, e a Log desenvolvendo a parte deles lá do sistema e tudo mais que a gente ia fazer consulta. Após esse período, né, de implementação, que durou mais ou menos uns 15, 20 dias, a gente foi fazer testes, e essa parte aí está grifada porque foi uma parte bem importante. Além dos testes que normalmente desenvolvedores fazem, e aí o gestor vai lá e ele liga para a URA e cai, e fica ligando, tentando fazer tudo para ver se quebra a URA. Mas por mais que a gente teste, sempre acontece alguma coisa errada. Tem uma frase famosa que diz assim: não há plano de batalha que resista ao encontro com o inimigo. É uma frase bem famosa. E sabendo disso, na época de colocar em produção, o que a gente fez? A gente criou uma espécie de loteria virtual lá dentro do algoritmo, né? E selecionamos uma pequena porcentagem dos clientes para caírem nessa URA nova, inteligente. E aí, com a quantidade bem controlada, a gente conseguiu fazer um estudo completo de como que foi a experiência desse cara. Escutar a ligação, ver a opção que o cara digitou, se ele teve que digitar alguma coisa, qual foi a jornada que ele teve lá dentro. E isso possibilitou a gente, com pouquíssimo impacto na produção, resolver coisas que seriam um pesadelo se a gente tivesse virado a chave e colocado tudo para funcionar de uma vez. Então, eu grifei isso porque é uma dica bem valiosa. Se você está fazendo uma alteração, tente fazer um rollout, phased rollout, alguma coisa gradual, que você não impacte a sua produção diretamente, né? Então, com isso, a gente quase não teve reclamação.
foi muito positivo, a gente avaliou todos os atendimentos, escutamos as ligações, vimos que o que precisava ser ajustado e bem rápido os dois times ajustaram, essa fase levou mais ou menos 5 dias e a gente colocou em produção. Trazendo mais ou menos como é que ficou planejada essa URA, basicamente o sistema vai atender, vai tocar uma mensagem de boas-vindas e a base dessa URA é consultar o número de origem do cliente. Todas as empresas têm enormes bases com número de cliente, nome, e-mail, um monte de informação e muitas vezes a gente peca porque a gente não usa isso. Isso é uma coisa tão simples, tão fácil. Eu já tenho o número desse cara, esse cara está ligando para mim, eu sei o nome dele, eu sei o e-mail dele, eu sei tudo sobre ele. Basta integrar os sistemas. Então a gente faz uma consulta, dependendo do que volta do sistema da log, a gente sabe tudo sobre esse cara. A gente sabe se ele é um mensageiro, a gente sabe se ele é um cliente, a gente sabe até se ele tem um pedido em andamento agora, nesse exato momento. E é isso que a gente faz. Dependendo do que a gente descobrir ali, a gente vai tratar por essas 3 jornadas. Se a gente não sabe quem é esse cara, a gente trata lá URA tipo indefinido e a gente vai tratar ele de forma genérica. Pode ser que ele seja um mensageiro, pode ser que ele seja um cliente. Se a gente sabe que ele é um cliente, a gente vai mandar ele para uma jornada específica do cliente, assim como o mensageiro. Então, coisas legais que acontecem aí, por exemplo, se o cara é um cliente e ele tem um único pedido em andamento, esse cara vai direto para a fila. A gente sabe quem ele é e a gente sabe que ele está precisando de ajuda. Ele recebe a prioridade mais alta, não só ele vai direto para a fila, mas quando o telefone do atendente toca, todos os dados desse cara já aparecem lá na tela. Então ele já sabe quem é o cliente, ele já tem um link fácil ali para o outro sistema da log e eles conseguem ajudar o cliente com muito mais facilidade. Se ele for um mensageiro, o canal de atendimento certo do mensageiro não é a URA. É um canal, que eu vou falar um pouco mais na frente, chamado Deu Ruim. E então a gente tem que detectar isso e não só fazer uma mensagem fria para o cara dizendo o seu canal é outro, né? O seu canal, e expulsar o cara da URA. Não, a gente vai usar inteligência, consultar o sistema, ver se esse cara já abriu um Deu Ruim. Se esse cara já abriu um Deu Ruim, a gente vai dizer, fica tranquilo, a gente já encontrou um Deu Ruim seu aqui, a gente sabe que você está precisando de ajuda, mas esse não é o canal, então aguarde que alguém vai entrar em contato com você. Ou se ele ainda não abriu o Deu Ruim, o sistema vai identificar isso e vai avisar, está faltando você abrir um Deu Ruim, você tem que clicar aí no aplicativo mobile, no botão Deu Ruim, para explicar para a gente o que está acontecendo para a gente te ajudar. Na jornada do cliente tem outras coisas mais complexas, como às vezes é uma pessoa jurídica e tem muitos pedidos em andamento, então você não sabe sobre qual pedido você quer falar e aí você pede para o cara digitar. Mas no geral, a gente tenta sempre exigir o mínimo possível do cliente final. Pensando também em aumentar a produtividade dos operadores da log, a gente desenvolveu uma espécie de telefone que fica dentro do Zendesk. Eles utilizam o Zendesk lá para atender. E clica lá no Ezinho, tem todas as funcionalidades de um APA, de um ponto de atendimento, dá para pausar, dá para ver o histórico de chamadas, tudo integrado. E quando a ligação chega, não dá para ler muito bem aqui, mas isso aqui é um ticket do Zendesk. Então a gente cria automaticamente um ticket do Zendesk, associa essa ligação e fica tudo linkado. Quando o atendimento termina, a gente manda todas as informações desse chamado para dentro desse chamado como um comentário privado, inclusive a gravação também. Então fica tudo bem organizado para dar mais produtividade. Se ele clicar ali onde está corrida em andamento, ele vai cair direto dentro do sistema da log e tem todas as informações para ele poder ajudar esse cara. Então ali vai ter a rota que o cara pediu, qual que é o preço cobrado, qual que era o SLA, se terminou, qual é o status desse pedido, todos os contatos de todos os envolvidos vão estar ali. Estão vendo que tem um Ezinho ali do lado do número? Isso também é uma outra integração, click to call. Então se ele precisa ligar para algum desses contatos, ele dá um clique no mouse ali, está tudo integrado. Vai ligar, vai fazer a ligação. Se ele precisa falar com o mensageiro, ele dá um clique no mensageiro, puxa uma linha, fala com o mensageiro, fala, aguarda um instante que eu vou colocar o cliente na linha. Clica no número do cliente, aguarde um instante que eu vou colocar o mensageiro na linha. Clica um terceiro botão, conferência, está todo mundo falando. Então, de uma forma bem prática, a gente consegue dar produtividade para esse pessoal atender bem. Porque na hora que você está tendo um problema como esse, você quer um atendimento extremamente high touch. Esses são alguns resultados desse projeto. Do lado esquerdo de vocês, a gente tinha como era o atendimento antes dessa URA. Então o atendimento estava inundado, a quantidade de abandono estava bem grande.
Basicamente, o cliente liga, ele não consegue falar, ele desliga, gera um abandono, mas ele está precisando de ajuda, então passa um tempo, ele liga de novo. E isso vai acumulando, né? Quando você vê, você tem uma demanda reprimida enorme. E um mês depois, após a Aura estar implementada, a gente chegou nesse gráfico da direita, a taxa de abandono caiu consideravelmente, e isso deu folga para eles conseguirem atender bem essas pessoas que estavam ligando. Então foi um projeto bem legal. Um outro projeto que a Log fez também é o projeto da automação do Deu Ruim. Como eu falei, né, tem os dois lados, a Log está no meio de dois tipos de cliente, o cliente que pede a entrega e o mensageiro, que também precisa de ajuda. Então, eles têm esse canal muito interessante, muito legal, que é o Deu Ruim. É um botãozinho que tem no aplicativo do mensageiro, ele está tendo uma dificuldade de entregar, ele clica lá, epa, deu ruim. E aí, o aplicativo devolve para ele opções, né? Poxa, você está passando por um problema, deixa eu te ajudar, explica aí para mim o que que é. Aí ele dá umas opções, o mensageiro vai lá e escolhe, sei lá, destinatário está ausente, não estou conseguindo encontrar. E aí o sistema vai engajando com ele até conseguir resolver esse problema de forma automática. Esse era o objetivo dessa integração. No começo isso tudo era feito por atendimento humano. Então ele clicava no Deu Ruim, chegava um ticket lá e alguém ligava para ele para ajudar ele em todos os cenários. Então a Log fez um estudo de CX e o principal objetivo era reduzir o tempo dessas interações, né? E oferecer ferramenta de autoatendimento para as pessoas poderem resolver os problemas delas sem precisar bater lá no atendimento da Log. Quando foi feito o estudo, mapearam quais categorias de Deu Ruim eram mais frequentes e, por exemplo, a de destinatário ausente representava cerca de 13% de todos esses Deu Ruins. E aí a Log decidiu começar por ele, né? Mas à medida que ela foi automatizando outros, ela foi atingindo um nível de automação bem maior. Então o framework foi bem parecido. Primeiro foi feito um estudo de CX, depois um planejamento, uma análise de viabilidade, né? Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Chegamos num denominador comum, numa visão que as duas empresas acreditavam, e passamos para a parte de prototipagem. Nesse processo, essa parte foi mais importante, foi muito importante, porque se você tem um aplicativo mobile ou um aplicativo web, hoje em dia existem ferramentas que você, só com designer, você vai lá e faz as telas todas, desenha como é que vai ser a jornada desse atendimento e coloca nesse aplicativo de protótipo sem ter uma linha de código. É tudo Photoshop, Illustrator, tudo web, tudo imagem. E você já consegue testar como é que essa ferramenta vai se comportar. Você clica nela, ela responde para você e ela muda a tela. Então, para você conseguir acertar um projeto como esse, né, na Mosca, você precisa fazer prototipagem extensiva de tudo, todas as telas, todas as possíveis jornadas, tudo que que o seu usuário vai clicar e vai interagir, tem que usar prototipagem. Exemplos de ferramentas de prototipagem: a Log usa InVision, não sei se vocês conhecem. Lá na Evolux a gente usa Adobe XD, Experience Design, alguma coisa assim. E com isso dá para você fazer tanto um sistema web como um sistema mobile. É bem legal e bem importante. Depois a gente partiu para implementação, testes e implantação. Como é que funciona esse caso do Deu Ruim? Então o mensageiro tem lá um problema, está entregando um pacote, não está conseguindo entregar, clica lá no Deu Ruim, e aí vocês imaginem que a quantidade de problemas são imensas. Às vezes está numa área que é insegura e ele fala, aí eu não entro não, nesse lugar eu não subo, né? Ou então, o endereço está errado, mas o cara não tem como saber disso, ele acha que ele bate lá no endereço e ninguém atende. Ou então, o destinatário não está lá, né? Destinatário ausente. Então a quantidade de problemas que podem acontecer é incrível, assim, é muito grande. Ele clica lá no Deu Ruim, escolhe a categoria, e as categorias que já estão automatizadas, elas já têm regras de negócio para interação automática com o cliente. Então, nesse exemplo aí do destinatário ausente, ele clica lá dizendo, o destinatário está ausente. O sistema só vai deixar ele fazer check-in se ele tiver uma certa distância do ponto dele, porque ele tem o geofencing, a cerca eletrônica, né, do GPS. E se ele dá um Deu Ruim fora disso daí, o time da Log vai entrar em ação para descobrir por que ele está dando check-in, dizendo que chegou, mas ele não está na posição certa. Mas no caso do Deu Ruim, voltando aqui, vamos usar esse exemplo do destinatário ausente, né? Ele diz que o destinatário está ausente, o sistema da Log vai disparar um SMS
e um e-mail para esse cliente dizendo, olha, estamos tendo um problema com o seu pedido, para entregar o seu pedido, resolva em até, sei lá, 3 minutos, e vai mandar um link para esse cliente. Se o cliente engajar em até 3 minutos, ele vai cair num sisteminha para resolver esse problema, e o sistema vai ter as opções, esse problema você pode resolver dessas formas. Por exemplo, o cliente pode dizer, realmente eu não estou em casa, eu aceito pagar a devolução do pacote. Então, manda devolver esse pacote que eu não vou conseguir resolver agora. Uma possível outra solução seria, eu não estou lá, mas tem uma pessoa lá que pode receber esse pacote. Então, aqui estão as informações dessa pessoa, está aqui o nome dela, está aqui o RG, então pode entregar esse pacote para essa outra pessoa. Ou uma terceira solução, eu não estou lá, eu não tenho ninguém lá para resolver, mas eu pago uma corrida para você levar em outro lugar, para entregar para outra pessoa ou até mesmo para mim. Tudo isso, dentro lá desse aplicativo, ele pode escolher qual solução vai resolver melhor o problema dele, mas digamos que ele ainda não viu esse SMS, nem o e-mail, não engajou, passou os 3 minutos, uma regra de sistema da Log vai entrar em contato com a Evolux e vai dizer, precisamos enviar um torpedo de voz para esse cliente. Então, a solução da Evolux vai ligar, fazer uma ligação telefônica para o celular desse cliente. Quando ele atender, vai tocar um áudio, dizendo, olha, estamos com um problema no seu pedido, precisamos da sua atenção, você tem 5 minutos para resolver. E aí o cliente, por favor, olhe o seu SMS ou seu e-mail, porque as instruções para resolver estão lá. E esse cliente, se ele conseguir engajar e resolver o problema, tudo isso foi resolvido e não passou por nenhum atendimento da Log. O mensageiro e o cliente final, só usando aplicativos, conseguem resolver esses problemas. Isso poupa muito tempo. Mas, se ainda assim tiver algum problema e não conseguir, a Log nunca desiste do High Touch. Então isso vai ser acionado lá no time deles e eles vão fazer de tudo para falar com essa pessoa. Para você ter uma ideia, eles vão no Facebook, eles vão pegar o número de telefone da empresa onde a pessoa trabalha, eles vão pegar, se a pessoa está vinculada a um CNPJ, eles vão ligar lá na empresa e perguntar, eles vão tentar fazer de tudo, porque é um dos piores cenários de entrega. O mensageiro ele não pode fazer outra corrida enquanto ele não esvaziar o baú dele, ele vai ter que voltar e o cliente vai ter que pagar uma taxa, como se fosse uma nova corrida, e não receber o produto. Então pagou a ida, pagou a volta e ficou sem o pacote, Então imaginem como é doloroso esse cenário. Então essa automação ajudou bastante a Log. Esse daqui é um gráfico que mostra a quantidade de interações em azul e em verde a quantidade de interações, em azul a quantidade de entregas e em verde a quantidade de interações com o time da Log. E na barra amarela a porcentagem, a proporção disso. Então, em junho de 2016, quando a Log começou mais ou menos a se atentar para isso, estava em 21,9 e ela foi automatizando. Mesmo com o volume de transações, de corridas aumentando, ela foi automatizando e diminuindo o número de interações. Então, um belo exemplo de como conseguir crescer com sustentabilidade, com qualidade e deixando seus clientes satisfeitos. Hoje em dia eles estão em 3,5%, em 7,5%, mas a meta deles é chegar em 3,5%. Espero que vocês tenham gostado. Isso é o que eu trouxe para vocês hoje. Eu não sei, eu não participei de nenhuma palestra ainda, não sei se abre para perguntas, a gente tem ainda 2 minutos. Como que faz, Murilo? Abre para pergunta, não pode fazer isso, é proibido? Alô? A gente faz o que a gente quiser. Ah, tá. Você que manda aqui, então. Quem quer fazer pergunta? Dá-lhe a pergunta aí. Aí, peraí, deixa eu... Como é que vai? Potência vocal. Projeção vocal. Falou que resolve só as vozes, mas ele te mostrou um monte de cenários SMS, Qual foi o papel do Evolux nas outras paradas que não são de voz? Não é isso? Legal. Boa pergunta. Na parte da URA inteligente, é bem voz mesmo. Isso é bem o que a gente faz. Já na parte do deu ruim, aí é mais uma coisa da Log mesmo, de Customer Experience. Quando eu vim para cá, eu não quis fazer só, vamos fazer jabá da Evolux, vou encher a palestra de coisa da Evolux. Eu pensei em trazer coisas da Log, como a Log está fazendo, utilizando high-tech para entregar high-touch. Então, nessa parte do deu ruim, o nosso papel é bem pequeno, é só aquele torpedo de voz. Eles avisam para a gente dizendo, precisamos de um torpedo de voz. A Evolux vai lá, liga para o cara, automatizado, e toca o áudio que a Log pediu. Então, o nosso papel nesse segundo projeto foi bem menor.
Respondi? Mais alguma pergunta? O Lucas? Mais alguma? Acabou? Diretor, acabou? Beleza, Ali, então. papai, isso aqui acabou ou quer fazer pergunta? Dá um grito violento aí, vai. A diretora mandando acabar. Não, acabou, acabou. Tu quer... Rapidinho. Aê! We Work Paulista! ê! Eu sou de Natal, né? Eu vim lá de longe, de Natal, para palestrar aqui. Mentira, não. Eu tô aqui desde dia 9 trabalhando e a WeWork tem sido minha casa esse mês. Então, muito obrigado, pessoal lá. É isso aí. Oi? Ele tá pedindo pra dar o pitch da empresa dele. Do what you love. Valeu. Galera, Lucas, Obrigado. palmas, valeu.